Olá, o Minas Rural de hoje está repleto de histórias de amor, persistência e guinada na vida. E também recheado de cogumelos. A nossa parada é em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Por lá nós vamos conhecer o jovem casal de advogados que deixou a cidade para realizar o sonho de ter uma casa no campo, onde eles podem cultivar cogumelos. Também vamos conhecer um veterano nessa produção que há mais de 30 anos fez uma trajetória parecida, deixou o mundo corporativo para seguir um estilo de vida good vibes, na natureza, e foi um dos pioneiros na produção de cogumelos aqui em Minas Gerais. E fechamos tudo com uma bela receita de papiló de cogumelos. Quem nunca teve o sonho de mudar tudo, dar uma guinada mesmo na vida, abandonar aquela jornada de trabalho mais rígida, sair do tumulto da cidade grande e viver no campo? Eu confesso que eu já tive esse sonho. E o casal Gisele e Juliano fizeram isso em plena pandemia. Na verdade, a pandemia foi um pontapé para que eles concretizassem o sonho que eles já vinham cultivando desde 2017. Ela é falante, ele mais tímido. Ela desorganizada, ele mineiro sistemático, planejador, metódico. O que poderia surgir daí? Amor. Foi numa festa de casamento de amigos em comum que eles também foram flechados. Engataram um namoro e foram descobrindo aos poucos pontos em comum. A paixão pela natureza, os esportes ao ar livre e um firme desejo de dar uma guinada na vida. Ambos advogados, belo-horizontinos, começaram a planejar a mudança. Aquela história, né, Alice? Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz. A pandemia, por incrível que pareça, acabou por acelerar a concretização do sonho. O Juliano deixou o escritório de advocacia, a Gisele finalizou os negócios que tinha na capital e entraram de cabeça na nova vida. A Casa no Campo é em Macacos, distrito de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lugar ideal para a produção de cogumelos. Foi o que descobriram após pesquisar um pouco sobre em que produção iriam investir. Mas deixa que eles mesmos contam essa história de amor, business, entrosamento, recheada de cogumelos. Primeiro veio a história de amor. E o negócio veio só para somar. Você que conta ou eu que conto, lindinho? Eu conto do negócio. Então, o amor, a gente se conheceu num casamento na Bahia, né? E aí a gente se conheceu, aí ele me levou para escalar, veio com esse papo, vamos escalar, vamos escalar. E aí foi uma delícia, eu já gostava desse ambiente de ao ar livre, né? Tanto é que eu já morava aqui em Macacos antes. E foi uma delícia, assim, então a gente fazia esse esporte, vinha para cá e eu sempre tive esse desejo de ter um negócio aqui. E aí, de repente, esse negócio aqui aconteceu, né? Eu trabalhava já com advocacia há quase 10 anos. E assim, embora o ambiente de trabalho fosse ótimo, no escritório que eu trabalhava, meus colegas eram super legais, os sócios e tal. Eu chegava, eu odiava a segunda-feira e amava a sexta-feira, entendeu? Então eu vi que tinha alguma coisa errada e eu tinha que mudar alguma coisa na minha vida. E aí comecei a pesquisar, pensei em fazer outras coisas e tal, até que a gente se deparou com o cogumelo e assim, vamos arriscar isso aí e ver o que dá. Porque a gente viu que o cultivo de cogumelo, para iniciar, né, ele não precisa de uma área muito grande. Então a gente tinha já uma área, mas não era grande. Então, assim, diante disso, ele se adequou bem à nossa realidade, né? Mas como em toda história, nem tudo são flores. Todo bom personagem que se preze precisa superar alguns desafios. E no cultivo de cogumelos, não são poucos. No início foi bem traumático, porque é tudo novo, né? A gente não sabia. O cultivo de cogumelo é um cultivo bem delicado, né? Então, assim, ele precisa de uma condição ideal, de temperatura, de umidade, assim, de jeito, né? Então a gente não era dessa área rural, então a gente teve que se adequar a isso. Então o início foi um pouquinho complicado, mas hoje a gente está um pouco melhor. Dá bastante trabalho e
E cogumelo, assim, ele não tem final de semana, né? Então, quando a gente começou, era de segunda a segunda, o dia inteiro. Como o bom que a nossa estufa é dentro de casa, então o cogumelo ele desenvolve muito rápido. Então ele meio que, às vezes ele pode dobrar de tamanho num período de 24 horas ou até menos. Então como é que do lado a gente tá sempre indo na estufa, colhendo exatamente na hora que rompe ali o chapéuzinho, que é a hora que ele tá mais canudinho. E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo administrar de modo que ele nascesse mais durante a semana e menos no final de semana. A gente ainda não tá ganhando dinheiro, aquelas pessoas que querem, vou produzir cogumelo para ganhar dinheiro. Calma, não é assim. A gente foi nisso achando que a gente ia ganhar dinheiro rápido. Não acontece isso não. Acho que como todo trabalho, né? É persistir, lutar, no início é difícil. A gente tá esperando que daqui a pouco a gente vai colher os frutos. Pausa breve no romance. Eu sei que a gente adora uma história, mas alguém aí tá curioso para saber pormenores de como se cultiva cogumelos? No caso do casal, eles cultivam o shiitake, que requer climatização especial. De forma geral, a produção de cogumelos se dá em algumas fases. A primeira é preparar o substrato, feito com resíduos de propriedades rurais, como serragem, palha de arroz, bagaço de cana. Ele pode ser feito na propriedade ou adquirido pronto, como é o caso do casal. É nesse substrato que o cogumelo vai se desenvolver. Esse aqui é o substrato que a gente cultiva o cogumelo. Ele é um composto de serragem com farelo de arroz, de milho, que é o alimento do cogumelo. Então aqui você tem o desenvolvimento do micélio, que é o fungo mesmo. Ele se desenvolve aqui dentro desse saco, que tem um filtro de ar para prevenir contaminações. E aí ele fica aqui dentro de 3 a 4 meses. Quando ele está todo marronzinho, bem craquelado assim, já está na hora de colocar para produzir. E aí a gente pode colocar para produzir de duas formas, dando um choque mecânico ou um choque térmico. O choque térmico é colocar ele em temperatura muito baixa, e choque mecânico é dar uns tapas nele para ele liberar os esporos. Aqui a gente dá o choque mecânico. Quer dar o choque mecânico? Aí você bate com força mesmo. Aí a gente coloca ele na prateleira, deixa 2 dias. Depois de 2 dias a gente abre o saco, rega um pouquinho. E aí depois de 5 dias está desse jeito. Tem cogumelo aqui que já está no ponto de colheita, como esse aqui, que está com o chapéu ainda virado para baixo. Quando o cogumelo nasce, o chapéu ele fica bem coladinho no talo. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai abrindo, e aí a membranazinha dele se rompe. É o ponto ideal na hora de colher. Depois de colhidos, os cogumelos são embalados. Aqui na propriedade da Gisele e do Juliano, que ganhou o nome de Fazenda Musashi. Mais uma pausa para outra breve história. Musashi é o nome do maior samurai de todos os tempos. Miyamoto Musashi. Nascido no Japão em 1945, ídolo do Juliano. Lembra? O Juliano, disciplinado, metódico. Então, voltando, na Fazenda Musashi, além dos cogumelos frescos, o casal está investindo numa linha diversificada de produtos para ganhar todo tipo de cliente. A gente colhe, faz as bandejas, ou faz a conserva, ou faz o pó, ou faz o desidratado. Então a gente optou por fazer uma gama de variedade de produtos, né? Já que a gente só cultiva um tipo, de modo a atender todos os clientes. Então, olha, a pessoa não gosta da textura do cogumelo, a gente tem o pó. Eu gosto do cogumelo, mas não cozinho sempre, eu tenho desidratado. Então, assim, é o que a gente, né, buscou fazer para atender mesmo. Eu gosto de cogumelo, mas não gosto de cozinhar, tem a conserva. Eu gosto de cozinhar, então tem o fresco. Ao contrário do que imaginavam inicialmente de vender para supermercados e restaurantes, hoje 95% das vendas do casal, dessa bela produção orgânica, são para o consumidor final. Eles comercializam em média 150 bandejas e 30 conservas por semana. A propaganda boca a boca, o suporte da família, amigos e a assistência técnica da Emater foram fundamentais para irem se estruturando. A estratégia foi boca a boca e divulgação de internet. A gente tem a mãe do Juliano, a nossa sogra, que auxilia muito a gente nessas publicações. Se não fosse ela, o nosso Instagram não ia estar do jeito que está. Não ia nem existir.
Então, assim, é muito bom, a gente tem esse suporte da família, sabe? Minha mãe auxilia a fazer as conservas, então a gente tem a nossa sogra, a mãe dele, no caso, que auxilia no Instagram. A gente tem a Julinha, que estava aqui hoje, que é a chefe de cozinha, que ajuda a gente a elaborar os pratos. Então, é bem isso mesmo, é um ajudando o outro para a gente conseguir deslanchar, né? E a ajuda da Emater também, que eu não posso deixar de falar aqui, né? Que veio aqui no início mesmo, dando as primeiras dicas. Ela agora está ajudando a gente na divulgação. Então, muito bacana. A gente fica muito feliz com todo esse suporte que a gente está recebendo. E assim o casal da Fazenda Musashi viveu feliz para sempre. É isso, né? Você está feliz. Ele também gostava disso, de natureza. Ele que me aplicou escalada. Escalada, a gente vai escalar as pedras no meio do mato. Então, acho que tem a ver com esse ambiente aqui, né? Então, deu certo. De vez em quando a gente quer matar um ao outro, assim, mas passa. Como cogumelo que passa? Como cogumelo que passa, isso aí. Eu adorei conhecer o Juliano e a Gisele lá na Fazenda Musashi. Muito obrigada aí ao casal. Mas o programa tá só começando, hein? Senta que ainda tem mais história. Depois do intervalo a gente vai conhecer os cogumelos do caminhante. Estamos de volta e a nossa prosa agora é com o produtor Ronei Bernardes Rocha, um veterano na produção de cogumelos aqui em Minas Gerais, que há mais de 30 anos ele fez uma trajetória parecida com a do casal Gisele e Juliano. Deixou o mundo corporativo para seguir um estilo de vida assim mais good vibes, na natureza, e foi um dos pioneiros da produção aqui no estado. O Ronei sempre caminhou em busca de viver cada vez mais alinhado com seus valores. Ainda jovem, optou pelo vegetarianismo, praticava o budismo e a vida num mundo corporativo, competitivo, na selva de pedras, não lhe cabia mais. Foi quando decidiu que queria estar próximo da natureza, sustentar a família a partir do que cultivaria na terra. Pesquisou e chegou à produção de cogumelos. Essa guinada na vida foi há mais de 30 anos. Iniciou em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas na década de 90 migrou a produção para Nova Lima, município com condições de clima mais ameno e úmido, bem mais apropriado para o desenvolvimento natural dos cogumelos. Sua marca, Cogumelos do Caminhante. Quando eu optei por trabalhar, né, com alguma coisa ligada à terra, à agricultura mesmo, né, e pesquisei várias coisas. Na época, né, isso nos anos 80, as ofertas eram coisas todas relacionadas a abate de animais. Então tinha chinchila, tinha coelho, tinha rã, né, a própria piscicultura, né, que eram coisas que estavam se oferecendo na época. E de repente eu descobri os cogumelos. E como eu já era vegetariano na época, né, eu já não comia carne, e aí eu comecei a pesquisar, olha gente, interessante esse tal de cogumelo, porque o cogumelo é muito proteico, é um substituto de carne, porque contém muita proteína mesmo. E a produção, você pode fazer isso que a gente chama de fazenda urbana, né? Que é a nossa situação aqui. A gente está numa área que ocupa uma área total de 1 hectare, mas de fato a produção toda ocupa em torno de 400 metros quadrados do terreno. E essa história de você usar um espaço pequeno para produzir um alimento tão rico me interessou muito. E a outra questão foi que o domínio na época era o domínio dos orientais. E eu já era budista, né? Sou budista, né? À época eu também já era, então achei muito interessante. Eu já tinha uma afinidade ideológica também, né? Com quem já dominava o cultivo. Ronei começou a produção do cogumelo Paris, mas o seu cultivo exigia o uso de câmaras climatizadas, com uma demanda maior por energia. E como ele sempre caminha alinhado com a sua filosofia de vida, queria reduzir o seu impacto ambiental, ser mais sustentável. Então pesquisou mais um pouco e decidiu investir na produção orgânica de cogumelos da família dos pleurotos, que inclui shimeji branco e escuro, iratake e cogumelos salmão, que são menos exigentes. Que aí os pleurotos, né, como você mesma viu aqui, né, a gente está em uma área sombreada,
Então tem um microclima natural oferecido pelo lugar onde estão as casas de cultivo. Ao fundo passa o córrego do Faria, né, que também gera umidade suficiente para a produção, e a gente também adota o sistema de irrigação a partir da nascente que temos ali dentro do terreno, às margens do córrego do Faria. E a gente mesmo trabalha com cogumelo de época. Então a gente trabalha com 4 espécies. Então tem uma época do ano, agora por exemplo, né, nós estamos entrando agora, março, abril, começa a esfriar um pouquinho, né? Aqui em Nova Lima esfria bem. Então a gente começa a ter muito shimeji escuro. O shimeji escuro é um cogumelo que dá muito nessa época, porque ele gosta de temperatura mais amenas. Mas quando chega agosto, setembro, ele já reduz a produção. Aí é a hora boa de chegar o salmão. O salmão gosta de calor. Então o salmão começa a diminuir o ritmo dele de produção nesse período agora, quando começa a esfriar, e volta a produzir a partir de agosto, setembro, e vai dando até fevereiro, março, né? E tem o shimeji branco, que é um pouco mais resistente do que os demais, né? Que é o shimeji branco e o hirataki, né? Que é o sajorcajo, que gostam também, que conseguem, né? Conseguem lidar com essas oscilações de temperatura. Então com isso a gente trabalha realmente com cogumelo de época mesmo, né? Então a gente não tem a menor receio de dizer, você não tem? Fala, não tem. Não é a época dele, não tem, né? Como você querer comer um pêssego agora em março. Você vai até achar, mas um pêssego meio esquisito, né? Forçado, né? Porque não é a época dele, né? Deixa chegar novembro de novo, dezembro, você vai comer um pêssego maravilhoso, né? Mesma coisa com as frutas, as goiabas também e tudo mais, né? Então a gente respeita esse ritmo também natural dos cogumelos. Desde quando o Rony começou o cultivo de cogumelos, lá na década de 80, a oferta do produto cresceu bastante, cerca de 8 vezes, mas não o suficiente para acompanhar a demanda, que ampliou mais de 15 vezes. Ou seja, ainda há muito espaço para crescer. E o Rony, generoso como não podia deixar de ser, se tornou uma referência para todos que vieram depois dele nesse negócio. E agora está ajudando a fomentar o polo de produção de cogumelos na região que compreende os municípios de Nova Lima, Rio Acima e Raposos. Numa parceria com a Emater Minas, tem disponibilizado cursos para os novos produtores e a sua fazenda acabou se tornando também um laboratório para que os outros pudessem aprender os segredos do mundo desses fungos. Com essa demanda, a Emater, há uns 2 anos atrás, né, fez essa proposta. Olha, vamos montar então um curso de cogumelos e usar a sua propriedade, a propriedade do Gustavo, né, como local para trabalho, né, para fazer as vivências e tudo mais, e a gente começou. Em 2019 houveram 4 cursos, salvo engano, né, e 4 módulos de 2 cursos, e aí quando chegou a pandemia no ano passado, a gente teve de recolher, mas o projeto é esse. E a partir disso, inclusive, desses cursos que foram feitos em 2019, hoje a gente já tem produtores aqui na região metropolitana, né? Tem produtores que estão aqui na região de Ouro Preto, tem produtores em Lagoa Santa, produtores dentro de Belo Horizonte, no centro da cidade mesmo, né? Produtores em Oliveira, então vários produtores aqui no entorno da região metropolitana a partir desse projeto que a Emater assumiu, né, e desenvolveu. E nós, em parceria, né, com a Prefeitura, com o Senar, nós criamos uma estrutura, uma grade curricular para poder fazer essas capacitações. Porque a produção de cogumelo, embora está tudo dentro do reino fungi, mas se divide em 3 classes. Nós temos os pleuróticos, né, a gente tem os agáricos e a gente tem o shiitake. Então, dentro dessa estrutura de ensino, de transferência de conhecimento, nós montamos, junto com os produtores, uma capacitação que a gente pretende terminar logo quando a pandemia finalizar e a gente puder voltar às capacitações. Atualmente, Nova Lima tem 5 produtores já consolidados de cogumelos. Juntos produzem de 10 a 12 toneladas por ano. Participando das capacitações estão mais 24 produtores, também dos municípios de Rio Acima, Belo Horizonte. A expectativa é de que a produção da região nos próximos anos supere as 50 toneladas anuais. O técnico da Emater aposta na parceria e no desenvolvimento desse polo e ressalta que este cultivo é bem apropriado para agricultores familiares e propriedades de pequeno porte. É uma atividade que, né, ela tem
condições de fazer desde pequenos investimentos até investimentos maiores. É claro que aí vai entrar a expertise de um profissional, né, principalmente da extensão, para poder orientar de acordo com o perfil do produtor como que ele deve iniciar. Né? Ou seja, hoje é possível você iniciar uma produção de cogumelo a nível comercial, né, com uma estufa a partir de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados no máximo. Então é com investimento super baixo. E como a gente viu lá na propriedade do Rony também, muitas das vezes com uma estrutura, né, mais simples, que depende de menos investimento. É uma atividade extremamente rentável. É claro que a gente não pode vender facilidade, porque imaginar que produzir cogumelo é praticamente cruzar os braços e ganhar dinheiro, não. Isso não existe em lugar nenhum. Produção sustentável, orgânica, de pequeno porte, é nesse sentido que caminha o Rony, o movimento que ele apoia e toda a produção assistida pela Emater. O projeto que a gente defende, né, é exatamente de pequenas fazendas urbanas. Então, você tem um sítio de 1.000 metros quadrados, é suficiente para você ter uma estufinha ali, né? E para chegar nessa produção mais sustentável, o Rony faz um apelo para os consumidores. Cogumelo tem uma diferença, assim, que é uma coisa que realmente diferencia de todos os outros produtos hortigranjeiros, né? E aí, na verdade, cogumelo é o fungo, né? Não é uma hortaliça, não é um vegetal, é um outro reino, né? Mas o cogumelo, você vê, a literatura toda fala, o cogumelo não se lava. E aí o negócio é muito sério, né? Quer dizer, você vai comer um produto que você não vai lavar, né? Então daí a importância de você saber de onde vem esse cogumelo, né? E se você tem uma produção que na hora que vê o mosquito bate um pesticida, no caso do cogumelo, esse pesticida não vai sair desse cogumelo. Não tem como sair. Então você vai, cogumelo é 90, 85, 90% de água, não tem outra. Essa água do cogumelo vai ter pesticida também. Então o cogumelo que a princípio tem efeitos antitumorais, antivirais, né? Então acaba que a coisa sai pelo caminho errado, né? Coisa boa é conhecer gente bacana, né? Mas não acabou o programa, não. No próximo bloco a gente tem receita de papiló de cogumelos, a gente vai usar o shiitake e ainda tem outras diquinhas aí de como usar essas delícias. É no minutinho. E estamos de volta e agora é hora de degustar, né? A gente falou tanto de produção de cogumelo, agora tem que ter uma receita. É papiló de cogumelos. A chefe Vitória apresenta pra gente, ainda dá outras diquinhas de como fazer a limpeza aí dos cogumelos e outras sugestões para o preparo. Hoje a gente vai fazer uma receita aqui de cogumelos papiló. A gente tem aqui o shiitake da Fazenda Musashi e o iratake do caminhante. Bom, os cogumelos eles são conhecidos há mais de 6.000 anos na Ásia, originário da Ásia. Eles são muito ricos nas suas propriedades medicinais, ricos em selênio, em ferro, ajuda no sistema circulatório e no sistema imunológico. Então, tem muitas pesquisas já que trabalham com shiitake, com shimeji, com outros cogumelos no combate ao câncer. E hoje a gente vai fazer aqui uma receita especial, um papiló desse mix de cogumelos aqui. Bom, o cogumelo é um insumo bem versátil. Então, a gente pode usar ele grelhado, assado, na churrasqueira, no caso hoje a gente vai fazer esse papiló na churrasqueira, na brasa. E é um insumo que as pessoas, assim, hoje em dia ele está mais popular, então as pessoas estão sabendo melhor manuseá-lo. É importante, pela sua textura esponjosa, é importante que a gente não lave ele. Então a gente vai usar um papel levemente umedecido, um papel toalha, e passar tirando assim, os resíduos, às vezes vem com um pouquinho de terra. Só isso, ele já está higienizado, a gente vai fatiar na grossura mais ou menos de um dedo e a gente vai colocar no papiló. O shiitake é importante enfatizar que a gente tira os talos dele. O talo dele é mais fibroso, então eu costumo usar em caldos, em molhos, e aí eu vou aproveitar só essa polpa dele. Ele tem um ligeiro gosto amadeirado, assim, um sabor amadeirado. Eu fatiei ele na grossura de um dedo e aqui o iratake eu vou só desfiar e vou colocar aqui também no papiló. Bom, aqui a gente tem esse mix de cogumelos já no papiló, então a gente vai colocar dentro desse papel laminado. Eu vou temperar com um fio de azeite. Agora eu vou entrar com um toque de pimenta do reino a gosto.
E o sal a gosto. Bom, agora você pode entrar com alguma erva, que eu escolhi o manjericão e resolvi improvisar e entrar também com os tomatinhos cerejos. Eu vou colocar algumas folhinhas de manjericão para perfumar esse cogumelo. Você pode usar alecrim, pode usar tomilho ou um mix de ervas, que fica bem interessante. E eu vou entrar aqui com os tomatinhos para dar uma adocicada. Aqui é importante a gente enfatizar que o lado do papel laminado a gente usa o lado brilhante para dentro. Ele vai trazer esse calor para o alimento e ajudar na cocção dele. Eu vou fazer uma dobradura aqui. A gente fecha bem esse papiló. E a gente vai levar na brasa por cerca de 20 minutos. A gente pode colocar direto na brasa. Bom, o nosso papiló de cogumelos está pronto. Já foi na churrasqueira por 20 minutos. Aí eu dei outras opções aqui, que a gente tem um espetinho de cogumelos. Eu temperei com sal e pimenta do reino, vou dar um toque de azeite, que pode ser servido com legumes. Aqui eu entrei com os mini pimentões e alguns tomatinhos. Pode colocar também umas ervinhas, fica bem interessante o sabor. E aqui a gente tem um hambúrguer de cogumelos. A base dele você pode usar qualquer grão ou legume. Eu entrei com grão de bico e coloquei cogumelos frescos, um pouquinho de pó de cogumelo, que a gente tem aqui, o cogumelo desidratado em pó, que dá um sabor, acentua esse sabor do shiitake. Eu vou colocar um molhinho de mostarda, mel e shoyu. Colocar também aqui uma saladinha e queijo, tomatinhos. E um queijinho para fechar. Bom, aqui então a gente tem essas 3 opções no papiló, o hambúrguer e o espetinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Bom, eu provei e posso garantir que estava tudo uma delícia. E o Minas Rural acaba desse jeito gostoso. Mas a gente continua a semana inteirinha em contato lá no site www.emater.mg.gov.br. Lá você pode rever todas as edições do programa, ter acesso também ao plantão técnico para tirar suas dúvidas sobre a cultura, a criação, além de várias notícias do universo da extensão rural. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, no Facebook, também no canal do YouTube. Você pode ver o programa a hora que você quiser. É só procurar pela gente lá na plataforma. Se gostar do conteúdo, eu peço a gentileza, se inscreve lá no canal, curte, compartilhe e deixe um comentário que a gente quer saber a sua opinião para produzir sempre nessa conexão aí com vocês. Tchau!